Ellen DeGeneres está ligada a tantas mortes trágicas diferentes. Quando tinha 20 anos, Ellen passou de carro por um acidente horrível que matou instantaneamente sua namorada da época. Ellen nem sequer parou para tentar salvá-la. Outra ex-namorada de Ellen, Anne Hesh, também morreu em um misterioso acidente de carro que ainda não faz sentido. E além de tudo isso, existe uma maldição do programa da Ellen que vitimou alguns dos seus favoritos, como Twitch e Leslie Jordan. Este é uma análise aprofundada em todas as mortes misteriosas que cercam Ellen DeGeneres. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre a bruxa sombria de Hollywood e todas as mortes às quais Ellen DeGeneres está ligada. Estou só brincando. Nós vamos falar sobre Ellen hoje, mas ela não é uma bruxa. Mas existem algumas conexões bizarras entre Ellen e as mortes de algumas pessoas que eram próximas a ela. Este é um vídeo de conspiração, mas queria comentar sobre casos em que Ellen se aproximou de algumas pessoas e elas morreram de repente. Algumas são ex-namoradas, outras são ex-sócias e co-apresentadoras, e eu queria deixar claro que este é um vídeo de conspiração. Não estou acusando Ellen de matar essas pessoas, mas queria comentar algumas conversas que circulam na internet. Lembro de ter falado sobre Leslie Jordan, o acidente trágico que sofreu, sua conexão com a Ellen e que vocês gostaram muito daquele vídeo. Então eu decidi, neste vídeo, revisitar essa história e algumas outras, como Anne Hesh e Twitch, porque eu realmente acho fascinante que Ellen tenha uma conexão com essas pessoas. E tipo, o quê? Vários deles morreram em acidentes de carro. Na verdade, falando em acidente de carro traumático, eu quero falar sobre Anne Hesh para começar este vídeo. Agora, Anne Hesh tem uma história muito triste porque ela e Ellen foram amantes em um certo momento, mas Ellen é obcecada pelo dinheiro. Tudo o que ela quer é dinheiro e poder. Então, sabe, no fim das contas, ela escolheu a fama em vez de Anne. Em agosto de 2000, Anne Hesh entrou no carro acreditando que dirigia rumo a um mundo do qual precisava fugir para encontrar o amor. Ellen e Anne, em um relacionamento, buscavam casas em Los Angeles. Estava ficando muito sério até que um dia Ellen percebeu: espera aí, meu relacionamento com Anne está realmente me impedindo de aproveitar algumas oportunidades. Estou sendo boicotado pela indústria. Então ela decidiu terminar com Anne. Apenas um dia após o anúncio do término, Anne sofreu uma crise de saúde mental altamente divulgada. Ela dirigiu até a casa de um estranho em Fresno, Califórnia, usando só sutiã e shorts, e disse ao dono que procurava uma nave espacial para levá-la ao céu. Anne chegou ao fundo do poço, o que a assustou. Ela acreditava que os alienígenas viriam buscá-la e levá-la para o céu. Então ela acabou sendo hospitalizada, tentando juntar os pedaços, mas dentro de um ano ela conseguiu se reerguer. Ela acabou se casando com um homem e teve um filho. Na verdade, Ellen foi o único relacionamento que Anne teve com uma mulher que foi público. Anne teve um filho chamado Homer, nascido em 2002, mas seu casamento terminou em um divórcio conturbado em 2007, o que levou a intensas batalhas pela guarda do filho. Agora, este não é um vídeo sobre a vida de Anne Hesh. Vou contextualizar o relacionamento dela com Ellen antes de falar do acidente de carro. No dia 5 de agosto de 2022, Anne estava ao volante de seu Mini Cooper quando colidiu com uma casa em West Los Angeles. Isso aconteceu pouco antes das 11 da manhã, e ela ficou presa nos destroços até às 11h49. Agora, esse não foi um acidente de carro normal. Ela bateu em uma casa. O subchefe disse: dadas as condições intensas de fogo e fumaça, não era possível ver claramente dentro do veículo ou acessá-lo facilmente. Ele disse isso enquanto explicava por que demorou 20 minutos até que os bombeiros pudessem começar a retirar o carro da casa em chamas. Há algo extremamente suspeito nesse acidente de carro. Vamos analisar por que isso não faz sentido. Então, além do resgate de 45 minutos para Anne, que demorou demais, tem o vídeo O Solavanco, onde você pode ver que Anne está se aproximando da ambulância e se senta rapidamente. As pessoas que transmitiam ao vivo tiveram uma reação genuína, e essa é a primeira vez que vamos ver essa vítima. Não parece tão bom, mas sim, parece terrível. Vamos ver se estão apenas tirando ele dali ou se já o colocaram em uma ambulância. Isso é algum tipo de sinal, mas sim, basicamente, a atividade que estávamos procurando, aquela agitação ou aquele movimento rápido que estava acontecendo do outro lado do veículo. Meu Deus, ele está completamente vivo. Que diabos?
Isso é assustador, né? Digo, ela parece que simplesmente se levantou de repente, e quero esclarecer que especialistas médicos observam que isso é um sinal de Lázaro. É como um reflexo que acontece em resposta a um trauma extremo e dor. Acho que, perto da morte, o corpo pode dar um solavanco, como já ouvi pessoas comentarem sobre seus avós, tipo um último suspiro ou até se erguendo de repente. E isso simplesmente me assombra. Ah, eu evitava pensar na morte. Mas vamos falar sobre o que o legista disse que Anne morreu. Ela morreu por lesões inalatórias e térmicas. Ela também teve uma fratura no externo causada por traumatismo contundente. E claro, o corpo inteiro dela estava coberto de queimaduras. Existem alguns laudos toxicológicos conflitantes quando se trata de Anne. Imediatamente após o acidente, a TMZ informou que ela tinha uma garrafa de vodka no carro e que os exames de sangue mostraram narcóticos em seu organismo. O Instituto Médico Legal esclareceu que Anne tinha um metabólito ativo de cocaína e maconha em seu organismo. Como esses metabólitos eram inativos, significa que ela usou as drogas. Mas não no momento do acidente. Ela não estava sob efeito. Como viram no vídeo, não paro de pensar nisso. Ela se animou muito rápido. No início, os relatos eram estranhos. Disseram que ela estava bêbada e havia vodka no carro. Em certo momento, até noticiaram que Anne estava estável. Olha, podemos confirmar que a atriz agora está em condição estável, mas ela pode enfrentar uma série de acusações. E estamos falando de excesso de velocidade, dirigir sob influência de álcool e fuga do local do acidente. Tudo isso faz parte da investigação, de acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles, e eles estão esperando para falar com a atriz. Mas uma coisa podemos afirmar com certeza: muitos danos foram causados aqui. É só dar uma olhada. Esta é a casa bem aqui atrás de nós, em Mar Vista. Fica na Avenida Walgrove. Após o acidente, o representante da atriz divulgou à CNN que Anne está na UTI, com queimaduras graves e longa recuperação, mas teve sorte de sobreviver. A equipe dela e sua família ainda estão tentando entender o que levou a isso. Agora, a condição de Anne foi atualizada. Ela está em condição estável e em recuperação. Claro, perguntaram a Ellen sobre esse incidente quando tudo aconteceu, porque a imprensa estava em polvorosa. Então perguntavam a qualquer pessoa que conhecia Anne, o que você achou? Aqui está um trecho da resposta de Ellen. Ei, Ellen, como você está? Você chegou a falar com Anne Heche depois do acidente dela? Não falei. Vocês querem continuar em contato? Pra que eu não saiba. Ah, você quer mandar votos de melhoras pra ela? Claro, eu não quero que ninguém se machuque. Foi um acidente bem perigoso, não foi? Obrigado, Ellen. Valeu, Donnie. Ellen evitava falar de Anne. Parece que, após o término, Ellen foi cruel e boicotou Anne, dificultando a divulgação de seus filmes. Ellen era alguém certamente corrompida pelo poder. Outra pessoa escreveu: Ellen sendo cruel, estou chocado. Eu não sabia como era o relacionamento delas depois do término, mas li os comentários da Ellen outro dia e eles foram surpreendentemente frios. Quero dizer, não é difícil fingir que se importa. Sua ex está lutando pela vida. Uma pessoa escreve: alguém lembra do vídeo do carro da Anne descendo a rua enquanto ela pisava no freio? Assassinato autônomo ao dirigir, tudo porque ela ia divulgar informações sobre o governo, tipo relacionadas ao Epstein. Essa é outra parte da história. Houve algumas menções ao Epstein em conexão com a Anne. Existem teorias de que Anne foi silenciada por causa de seu último filme, The Girl in Room 13, onde ela explorava os horrores do tráfico humano. Havia essa suposição de que havia alguma informação privilegiada nesse filme, mas não parece ser o caso. Isso já foi desmentido várias vezes na internet, seja lá o que isso signifique, mas vamos falar sobre esse vídeo porque parece que Anne estava tentando parar o carro antes de chegar nessa casa e acabou nesse desastre horrível. Anne, com os pneus cantando, tentava parar o carro várias vezes antes do acidente. Pesquise sobre os veículos controlados de Michael Hastings. Depois, bombeiros de Los Angeles colocaram Anne em um saco para corpos enquanto ela tentava se soltar. Não estavam dando oxigênio para Anne, que lançava um filme sobre tráfico de pessoas. Este próximo vídeo tem áudio, como aquelas imagens de câmera de campainha capturando o barulho dos pneus. Eu queria que vocês apenas ouvissem isso e entendessem do que estamos falando. Isso parecia um avião, tipo, até mais alto do que um avião. Mas esse post no Reddit, na verdade relativamente recente, diz que Anne foi morta por causa desse sistema operacional QNX
dentro do veículo que ela estava dirigindo, seu Mini Cooper. O carro dela era um Mini Cooper Clubman 2020 e parece que ela tinha aquela cor azul bonita. Também tem o mesmo sistema operacional que a NX. Isso meio que me assusta. Tô quase pesquisando se meu carro tem isso. E realmente, o que esse filme tinha ou poderia ter tido que levaria ela a ser morta por causa disso? Quero dizer, eu quero ver como era a edição antes da Annie partir. Um clipe viralizou no TikTok e diz ser o último vídeo da Annie. Nos olhos dela dá pra ver que ela já sabia. E parece que ela está ouvindo atentamente. Não quero ser dramático demais, talvez já seja tarde, mas admita, a expressão no rosto dela é sinistra. Ela tinha muito dinheiro. Você terminou com ela porque eu terminei com ela porque o objetivo dela era ter muito dinheiro. E o meu era encontrar o amor e o dela era eu quero 60 bilhões. Sim, precisamos analisar o relacionamento da falecida Anne Heche com Ellen. Aviso, o conteúdo é pesado e mostrarei imagens perturbadoras. Em 24 de março de 1997, elas se conhecem em uma festa do Oscar da Vanity Fair e se conectam imediatamente. É um caso de amor super rápido. E não muito tempo depois, sai a capa da Ellen na revista Time. Essa capa causou muita polêmica. E apenas 11 dias depois, em 5 de abril, Anne estaria participando da estreia do filme Vulcano. Ela decide exibir sua nova parceira, Ellen, no tapete vermelho. Isso é uma atitude absolutamente insana para Anne, porque só de cogitar a ideia, ela já estava recebendo ameaças da equipe de gerenciamento. E disseram que seu contrato com a Fox seria encerrado, mas mesmo assim ela apareceu no tapete vermelho com Ellen, e as duas foram escoltadas para fora pela segurança. É estranho, após só um mês juntas, já pensar que nosso amor vale perder tudo. De fato, Annie não atua em outro grande filme de estúdio por 10 anos, enquanto Ellen vira a Ellen que todo mundo conhece. Vamos passar para a nossa próxima história, mas descanse em paz, Anne Heche. É muito trágico como ela perdeu a vida, mas eu quero falar sobre uma história assustadoramente parecida. Uma das namoradas da Ellen se chamava Kathy Perkoff, e vamos chamá-la de Kat, porque era assim que ela era conhecida. Vou resumir o que Ellen disse sobre o caso e depois falar sobre os comentários na internet, porque está uma loucura. Ellen participou do podcast do Dax Shepard. Um salve para ele. Vocês já conhecem minha opinião sobre o Dax. Eles falavam sobre a vida antes da fama. Ellen citou sua namorada com quem morava, que morreu em um acidente de carro. Ellen tinha 20 anos, vivia em Nova Orleans e era garçonete. Isso foi antes da comédia e de tudo. Ellen disse, eu morava com ela, mas após sua morte, não pude ficar lá. Mudei para um pequeno apartamento no porão, onde dormia em um colchão no chão infestado de pulgas. Eu pensava, por que essa garota linda de 21 anos se foi e as pulgas continuam aqui? E eu só pensava que seria incrível se a gente pudesse pegar o telefone e ligar para Deus, fazer perguntas e realmente receber as respostas. Agora, aqui está um trecho da Ellen tendo essa conversa com Dax. Bem, eu já contei essa história antes, mas vou resumir um pouco. Minha namorada morreu em um acidente de carro quando eu tinha uns 20 anos e, eu não fazia comédia naquela época. Eu estava, acho que provavelmente trabalhando como garçonete em algum lugar na época. Eu morava com ela. E quando ela morreu, eu não podia pagar para continuar morando onde a gente morava juntas. Então me mudei para um apartamento minúsculo no porão, que ficava em Nova Orleans. Sim, eu dormia em um colchão no chão infestado de pulgas. Em um artigo da People de 1997, parece que Kat foi identificada porque Ellen tinha começado a usar a morte de Kat em seus esquetes de comédia. Sim, de qualquer forma, a irmã de Kat disse à revista que Ellen e Kat, uma poeta que trabalhava em um bar no French Quarter, eram jovens criativas, loucas e muito apaixonadas. Ellen falou um pouco mais sobre a perda de seu amor de juventude no Masterclass da Oprah em 2015. As duas estavam morando juntas, mas tiveram uma briga. Supostamente, Kat estava traindo. Vamos falar disso daqui a pouco. E parece que isso fez com que Ellen ficasse na casa de amigos. No entanto, as duas foram juntas a um desses shows. E parece que Kat tentou se reconciliar com Ellen, mas Ellen a ignorou. Então, Kat morreu logo depois. Ellen disse que a banda do meu irmão se apresentava. Nós tínhamos terminado. Brigamos muito e ela tentava me fazer voltar para casa. Fingi não ouvi-la por causa do volume alto da música. O mais triste é que Ellen planejava voltar a morar com Kat. Ela diz, eu só estava tentando dar uma lição nela, e estava na casa de uns amigos, então fingi que não conseguia ouvi-la. E tenho certeza de que Kat ficou ofendida com isso e quis sair dali. Dane-se a banda do seu irmão. Kat vai embora e Ellen volta para os amigos dela. Mas sabe, se Ellen e Kat estavam nesse relacionamento e morando juntas, eu presumiria que Ellen saberia que tipo de carro a Kat dirigia, certo? De acordo com os relatórios oficiais da polícia de 1980, Kat estava dirigindo seu Mercedes-Benz. É citado como o 450 SL,
Supostamente o carro dela bateu de lado em uma árvore grande e houve esse efeito de colisão em T, onde o carro dela praticamente foi partido bem no meio. Carros antigos, até de luxo como o Mercedes, não tinham gaiolas de segurança ou barras laterais reforçadas como os modernos. A irmã da Cat, Rachel, observou que o carro parecia quase perfeitamente dividido, o que levou a rumores de que a estrutura do carro havia sido pré-cortada ou adulterada para que falhasse em alta velocidade. Neste vídeo, você pode ver que há algumas fotografias antigas junto com algumas fotos desse acidente. E é simplesmente tão bizarro pra mim que ambos os carros falharam e são duas mulheres que tinham uma ligação romântica com Ellen. Quero dizer, claro, os acidentes da Anne aconteceram bem mais tarde na vida, mas eu simplesmente não consigo acreditar que o carro da Cat quebrou daquele jeito. Um Mercedes é um carro bom. Minha irmã, Cat Perkoff, morreu aos 23 anos e já havia vivido uma vida muito além do que a idade dela sugeria. Ela foi uma jovem que fugiu de casa, escritora, poetisa, traficante de drogas. Eu tinha 18 anos quando minha irmã morreu. 23 anos depois, percebo que ainda tenho perguntas sobre a vida e a morte da minha irmã. Havia alguns boatos sobre isso. Desculpe a linguagem, mas essa teoria da máfia lésbica... Cat era uma figura conhecida em Nova Orleans, e os boatos diziam que ela era traficante de drogas, por isso ela foi chamada de parte da máfia lésbica em Nova Orleans. Desculpe, não quero ofender, mas acho que ela estava envolvida. Também há dúvidas se foi incriminada. Este texto afirma que Cat era uma traficante empreendedora e administrava um bar no bairro. A máfia lésbica dela teria entrado em conflito com outra família do crime organizado em Nova Orleans por disputa de território e dinheiro de proteção. Céticos alegaram que não havia marcas de derrapagem, sugerindo que ela não tentou frear, o que gerou teorias de que foi forçada a sair da estrada ou que os freios foram adulterados. Agora, apesar de todos esses boatos, todas essas teorias diferentes e até mesmo da máfia lésbica, a polícia disse que o acidente foi apenas uma colisão e que ela morreu dessa forma. Que não há mais ninguém envolvido e que a única ligação com Ellen é ela ter brigado com a ex-namorada e depois passado dirigindo pelo carro destruído. Não consigo imaginar estar apaixonado ou ter um grande amor perdido e depois passar pelo carro dessa pessoa sabendo que ela provavelmente está morta. Isso parece tão frio e insensível. Isso me lembra de como ela reagiu à morte de Annie. Na verdade, nunca estive em Nova Orleans. Quero ir lá algum dia. Um salve para quem está em Nova Orleans, mas quero falar de um terceiro acidente de carro. Esse realmente me machucou porque estamos falando sobre Leslie Jordan, que sofreu um terrível acidente de carro. Ah, isso me dá ansiedade. Nem quero dirigir. As autoridades tinham dificuldade em determinar a causa da morte de Leslie Jordan. Ele era um comediante querido e seu carro bateu em um prédio, parecido com o caso da Anne. Não ficou claro se Leslie morreu no acidente ou teve uma emergência médica antes, mas o carro sugeria que ele perdeu o controle, ainda mais por ter sido de dia. Lembro quando isso aconteceu. Diferente do caso da Cat, dá pra ver que havia marcas pretas de derrapagem na estrada, tipo no meio-fio onde ele subiu no prédio. No início, todos pensaram que ele teve um ataque cardíaco, o que é muito assustador, ainda mais dirigindo. É como um golpe duplo. E aí o carro dele simplesmente subiu e bateu naquele prédio, o que me surpreende. Quero dizer, acho que ele morreu por uma parada cardíaca. Ele não morreu pelo impacto. A notícia chocante saiu há pouco tempo de que Leslie Jordan morreu aos 67 anos. Aconteceu aqui em Hollywood, bem atrás de mim. Não se sabe se foi emergência médica ou outra coisa. Veja isso. Estamos em Hollywood, na Cahuenga Boulevard, com a Romaine Street. Autoridades disseram ao TMZ que Jordan dirigia em Hollywood na manhã de segunda-feira, quando ele teria tido uma emergência médica e bateu no prédio. Agora, eu acho que Ellen matou Leslie Jordan? Não vou bancar o bobo com vocês aqui. Vocês sabem, nós somos espertos, mas eu vejo que há uma certa conexão aqui. Eles eram muito próximos. A morte de Leslie Jordan aconteceu muito perto da morte de Twitch. Ellen comentou: "Acabei de saber sobre Leslie Jordan. Isso é incrivelmente trágico. Ele era uma luz, enviando amor à família e aos amigos dele. Essa é a resposta certa. Graças a Deus, pois se fosse como o que ela falou sobre Annie, teríamos problemas." Colegas de quarentena. Escutem, eu sou Alan e ganhei uma sacola de presentes. Eu vou participar do programa dela. Mas enfim, vai ser divertido. Assistam Leslie Jordan no programa da Ellen. Agora, o que eu vejo muito na internet é essa teoria de que existe uma maldição sombria ligada ao programa da Ellen, o que sinceramente não surpreende, principalmente após descobrir que o cenário dela foi quase feito para lembrar a ilha do Epstein.
Vamos ser francos, Leslie e Ellen se conhecem há anos. Ellen teve sua sitcom nos anos 90 chamada Ellen, em que Leslie era produtor. Ele também apareceu no programa da Ellen. Ele ia lá e apresentava como convidado às vezes em 2021, quando ela estava sendo cancelada. Mas foi interessante ver como, em sequência, essas pessoas que faziam parte do programa da Ellen morreram em sequência. Quero dizer, eu me lembro do Leslie no programa da Ellen. Ver o Twitch partir quase me faz sentir, e sei que alguns vão se chatear, mas parece a maldição de Glee. Vocês sabem como todo mundo que participou do programa Glee acabou, mas falando sério, estamos falando de coisas bem mórbidas. Então eu quero falar sobre Stephen Boss, também conhecido como Twitch. Twitch foi uma parte importante do programa da Ellen e ele teve outra morte trágica, mas não foi igual. Nenhum veículo motorizado esteve envolvido neste caso. E eu queria ter cuidado ao falar sobre a morte do Twitch, porque o YouTube fica muito sensível quando você fala sobre certos assuntos. Fontes afirmam que Alison Holker, esposa de Stephen, que o prejudicou e escreveu um livro ruim sobre ele, entrou rapidamente na delegacia da polícia de Los Angeles na terça-feira. Ela estava desesperada, pois disse que Stephen saiu de casa sem o carro, o que era estranho e incomum para ele por volta das 11h15 da manhã. Os paramédicos receberam uma chamada de emergência médica em um hotel de Los Angeles e encontraram o Stephen lá. Stephen, também conhecido como Twitch, começou a ser DJ no programa da Ellen em 2014 e ficou com ela até o programa acabar em maio de 2022. Então, o Twitch foi uma parte importante desse programa. Quero dizer, o Stephen dedicou a vida dele a esse programa. De 2014 até 2022, ele teve papel importante nisso. Mas todos vimos o artigo do BuzzFeed em que Ellen foi acusada de tratar muito mal os colegas de trabalho. Você acha que ela tinha um bom relacionamento com o Twitch? Talvez por ele ser uma estrela, talvez não, pois acho que ela não respeitava ninguém. Só minha opinião. Você quer mais? Eu te dou mais. Todos os 69 fazem. A ex-apresentadora de talk show nem sequer falava com seu colega de elenco, agora falecido, a menos que fosse absolutamente necessário. E não consigo lembrar de uma vez em que ela tenha falado com ele depois que o programa acabou. Então, a homenagem dela parece no mínimo falsa. Essa é Ellen DeGeneres e Stephen Twitch Boss. A manchete é da revista Nipads, ou seja, a equipe de relações públicas da Ellen DeGeneres organizou essa publicação. Ellen DeGeneres recorda o carinho e as risadas com Stephen Twitch Boss antes de sua morte. Ellen postou isso no Instagram. Estou de coração partido. Twitch era só amor e luz. Era da minha família e eu o amava muito. Sentirei saudades. Mandem amor e apoio para Alison e seus filhos. 3 filhos, Wesley, Maddox e Zaya. Isso mostra que a situação estava mesmo ruim. Alison disse que não havia sinal de que ele enfrentava algo. Por isso é importante verificar como estão seus entes queridos, pois nunca se sabe quando alguém não está bem. Então, no aniversário de 1 ano desde que Twitch não está mais conosco, eu pensei em compartilhar algumas memórias que eu tenho dele. Bem, antes de tudo, quero dizer, eu tenho tantas memórias do Twitch. Eu adorava que todos os dias, depois do programa, a gente cantava e dançava ao som de alguma música. E de alguma forma fazíamos um ao outro rir. A gente saía de braços dados até meu camarim, o primeiro que chegávamos. Eu dizia te amo, ele respondia te amo muito, e então ia para o dele. E todos os dias era assim que a gente terminava o programa, de braços dados. Eu sentia falta disso. Embora Ellen tentasse homenagear Twitch no vídeo, os comentários a criticaram. Você fez isso. Essa pessoa escreveu, você acabou com o Twitch. Outra pessoa acrescentou, mas foi você quem fez isso, Ellen. Ellen, você sabe, e nós sabemos que ele sabia demais. Eu não sei vocês, mas eu tenho acompanhado essa história bem de perto porque tem algo que parece muito estranho. E se você é uma pessoa que exerce o pensamento crítico, você conseguiria perceber que tem algo errado e que alguém está mentindo. Caro senhor presidente, já temos a sua atenção? Tipo nós, o povo, nós, pessoas negras, a sua nação. E não estou falando da atenção que você está demonstrando nos tweets. Não estou falando disso. Isso pode até provocar sentimento e emoção. Tristeza, raiva, empatia. Como seria para seus filhos serem caçados, mortos em plena luz do dia, enquanto as pessoas que filmavam se sentiam impotentes porque tudo o que podiam fazer era gravar? Ele previu a própria morte? Caçar isso como um animal e deletar. Agora, isso parece o tipo de cara que iria se deletar? Ele tenta chamar a atenção do presidente. Há muitas conspirações sobre o Twitch. Não quero dar atenção a todas, mas é uma grande perda, especialmente para a indústria. Ele era ótimo na TV.
Essa próxima história, eu quero falar um pouco mais. Nós não vamos mais falar sobre a morte e as vítimas, ou supostas vítimas, ou nada disso. Nós vamos falar sobre outras coisas estranhas sobre Ellen, como Jay-Z e o moletom branco estranho da Ellen que está relacionado ao filme do Tom Hanks. Agora, a peça de roupa que apresenta um símbolo de um dos filmes famosos do Tom Hanks começou esse debate online. Por anos, a infame conspiração da pizza prosperou nos cantos da internet, alimentando-se de notícias e fofocas de Hollywood. E, em meio às recentes acusações contra o magnata do rap Jay-Z, ela voltou a surgir. Desta vez, com um moletom branco usado pelo rapper e celebridades como Ellen. No X, essa pessoa escreveu: "Se eu te contasse o que o desenho nas camisetas significa, você não dormiria à noite." A estampa foi associada ao ritual satânico Frazzle Drip, um suposto filme envolvendo... Ok, vamos censurar o resto disso e nem vamos mencionar isso de novo. Porque me deu um aperto no estômago. Oi? Hank, Jeff, como vocês estão? Alguém está com fome? Eu só acho que todo mundo deve estar com fome agora porque eu tive essa ideia maluca de pedir pizza. Quem vai comer pizza se eu... Essa era Ellen DeGeneres durante o Oscar de 2014 que ela estava apresentando, perguntando se alguém estava com fome de pizza. Considerando o que sabemos sobre o uso da palavra pizza em Hollywood e seu real significado, aquilo foi uma piada interna e uma indireta sobre o que acontece. Eles se escondem à vista de todos. Cada pessoa naquela sala sabe o que pizza realmente significa, e isso torna tudo muito mais perturbador do que parecia inicialmente. Não só toda essa coisa da pizza foi estranha, mas também tem Harvey Weinstein, um criminoso sexual bem conhecido. Mais de 80 mulheres já vieram a público falar sobre ele, pagando pela tal pizza. Ela também está recebendo dinheiro de Kevin Spacey pela pizza, que foi mencionado naqueles arquivos, você sabe quais, 219 vezes. Tudo isso parece altamente suspeito. E quando acontece uma morte em Hollywood, você precisa olhar um pouco mais fundo, porque na maioria das vezes tem muito mais por trás do que parece nas notícias. Recentemente, em um vídeo, falamos sobre a teoria da conspiração de Ellen ser canibal. Parece até o caso do Armie Hammer. E é simplesmente essa conversa bizarra e repetitiva sobre um certo tipo de comida que só me deixa confuso. Sinceramente, eu fico mesmo. Não consigo... A gente fala de cultura pop, mas isso entra em outra esfera, embora as duas coisas estejam conectadas de algum jeito. E o recente lançamento dos arquivos não ajuda. Então, o antigo DJ da Ellen DeGeneres, chamado Twitch, tweetou em 2013. Ellen já comeu pelo menos 12 mil pizzas na vida dela. LOL no programa da Ellen. Cara, não consigo acreditar nisso, pessoal. Como sabem, disseram que Ellen era uma das canibais mais prolíficas, embora isso não esteja totalmente comprovado, certo? Mas muitos acreditam nisso. Eu acredito, sempre achei algo estranho nela. Como vocês sabem, teve aquele vídeo antigo do Oscar em que ela distribui pizza. Todos os famosos riem estranhamente comendo. Por que ela faz isso? Qual a relação? Você apresenta o Oscar, por que distribuir pizza? Eles já têm comida. Qual a graça de distribuir pizza com um entregador? Qual é a piada? Comentem aí. Dizem que ela comeu pelo menos 12 mil, talvez gostasse muito de pizza. Não acredito que isso é real. E ainda resgatam esses tweets antigos. É insano. Ah, de jeito nenhum. Já que estamos aqui, vamos falar sobre isso. Ellen e a conspiração da Wayfair. Eu já falei sobre isso antes. Nós fizemos uma investigação profunda sobre a conspiração da Wayfair. Basicamente, eles estavam vendendo produtos como gavetas falsas ou grandes armários de arquivo por milhares e milhares, 12 mil, 14 mil dólares. E os nomes desses itens meio que coincidiam com certos nomes de crianças desaparecidas. E esse padrão deixou as pessoas em alerta e preocupadas sobre o motivo de todos esses nomes de crianças desaparecidas estarem à venda na Wayfair por milhares de dólares. Talvez seja uma forma de movimentar dinheiro. E claro, Ellen DeGeneres tinha uma parceria com a Wayfair. John. Sim. Quem é? É a Ellen. O que está acontecendo? Ei, Chris, o que está acontecendo? Nada. Oi, Miles. Olha, oi. 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 Oi, Miles. Oi, diga oi. Ah, você tem filhos. Estamos tentando ter filhos. Estou entediada. Nós também estamos entediados. Estamos super entediadas. É. Isso foi demais. Quero dizer, até pra mim isso é muito... Quero dizer, tem gente que acredita que Ellen realmente saiu do país com a esposa dela, Portia, porque estava tentando fugir de alguma coisa. A gente não sabe exatamente o que seria essa coisa. Quero dizer, claro, muita gente na internet tem certeza de que sabe o que pode ser, mas é interessante. O local para onde ela se mudou não faz muito sentido, pois permite extradição.
Eu estava pesquisando sobre isso porque Russell Simmons se mudou para a Indonésia para não ser extraditado de volta para os Estados Unidos, já que não existe acordo de extradição entre os dois países. Então eu acho que se mudar, por exemplo, para o Reino Unido não faz muito sentido nessa situação. Queria dizer que os últimos 11 dias foram realmente difíceis para todo mundo. Senhoras e senhores, Ellen DeGeneres deixou os Estados Unidos e, segundo dizem, nunca mais vai voltar. Ellen DeGeneres e sua esposa, Portia de Rossi, se mudaram para o interior da Inglaterra, colocaram a casa de Montecito à venda e disseram aos amigos que a principal motivação para não voltar aos Estados Unidos foi a eleição de Donald Trump. O FBI já afirmou em vários podcasts que deseja divulgar os arquivos de Epstein e a lista do Diddy, e não é segredo que P. Diddy e Ellen são amigos. Mas eu quero saber o que vocês acham desse vídeo nos comentários abaixo. Na verdade, é meio... quero dizer, são coisas bem pesadas. Tipo, que diabos? Mas estava tudo meio bagunçado e até divertido para a minha mente com TDAH. Então espero que vocês tenham gostado e nos vemos em um novo vídeo em breve. Tchau, pessoal!